Audiolivro do livro As Caminhadas. Subtítulo: As Ruas do Destino Incerto ou Ruas do Destino Corrompido. A Rua das Sementes. O Parque dos Terrenos Baldios. Escrito e narrado por Cirilo Tangerina Bruno. Apoio: Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Porto Ferreira e Prefeitura de Porto Ferreira. Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Parte 3. O Parque dos Terrenos Baldios. Temporal verbal. Negar o passado não diz sobre o próprio caminho, não diz sobre ser sozinho, não diz sobre como trilhar o amanhã. Negar o passado é não dizer vida. Negar o passado é fingir vida, é sobrevida. Negar o passado não diz como seguir no amanhã. Negar o passado não diz como fazer as pazes com o que foi. Negar o passado não diz como semear o amanhã. Negar o passado não diz o que o passado diz, e nem calar a cova. Negar o passado e quem se foi, envergonhar-me de quem fui e não fiz, diz mais do que pode surgir. Não há como apagar o que já se foi, nem está mais ao alcance. Não há como reescrever um passado. Menino, a vida é tão grande, a vida é tão gigante e o mundo tão pequeno. As portas do mundo são emaranhadas, são emaranhamentos que constroem visões, e das portas abrem-se espelhos. Gira-lhes a face quantas vezes necessário, e retorne sempre a uma ideia de passagem. Passar passado, passar desfrisado, amaciar para amassar, passagem. Não há mistério, menino. Há todo mistério, homem. Queima as tuas pelúcias, aguarda o teu reino de espadas, prepara a malha de aço, veste o elmo, atire as fotos nos portais. Me falas da importância de pensar o futuro, mas que grandioso futuro gesta o passado! Que presente se constrói tão sem recompensas! Corta as cortinas, dou os retalhos, não, incendeia, guarda nada para ti, só queima e vai em busca da glória, vai em busca da aspereza, tira o as do baralho, se lambuza na carne crua, sem escrúpulos, chafurda na lama o teu inventário de preciosidades. O aço corta, para que haja coroa. Refaste príncipe órfão herdeiro. Carro com motor potente. Lembrar de sair de si para entrar em quem se é. E se o trânsito for caótico, acidente previsível, choque metálico, alma para todo lado, feito corpos decepados, seguir ao encontro e não de encontro. Uma alma que se choca contra e com o próprio corpo, eis a tragédia que edifica espetáculo. São escuras as vias. Os loucos andam em trilhos. Trilhas são para os colegiados. Trilhas são para os que são disruptivos em relação às disfunções. Disrupto, corrupto, inviolável chama interna a se alastrar por convenções. Você me internaria se soubesse. E o que penso de você? Você já me interna dentro. É o que você pensa de você. A minha loucura estava domesticada, sentado na coleira, uma loucura convertida em empregada doméstica, catequizado feito cachorro que lambe, que rebana o rabo. Não era rabo, era cauda. Roupa lavada à mão, jantar feito na pressão, cachorro quente aos sábados, manutenção sem recessão, e uma persona grata, uma barata e Kafka, humilhado, salvo, gratidão. Devoção.
Os trilhos são meus, assim como os cascos e as mãos e a flecha em chamas disparada a renascer. Talvez vivo pela primeira vez. A libertação de ontem ecoa como a dor de um passado que não se transforma. A libertação de ontem dói feito pimenta nos olhos. Uma sensação metafórica, um sentimento literal. Num mar de isolação, insolado, à procura de Deus do deserto, na procura do oásis, na provação preferida, na ferida escolhida, eu bebo a sede. A cama guarda o que não foi feito, um sedimento de sonhos arremessados contra a superfície dos meus receios. A cama acomoda o que só em sonhos se elabora. A cama delira o que o corpo ainda não produz ou reproduz obsessivamente, feito um lençol que luta contra o tecido amarrotado, o inevitável vinco e as rugas da testa. Descrições de um corpo. No meio de tantas dúvidas, o que é o desejo? No meio de tantas rupturas, o que é o criar? No meio de tantas mortes, o que é a saudade? Desejo é algo proibido, medo distorcido. Criar é abrir mais fundo, virar do acesso avesso. Saudade é organismo pandêmico, no coração um pandemônio. Demônios e santos, escadas e rampas, corda, pro pescoço ou pro resgate? Água, pra sede ou afogamento? De saliva, desalívio, desafio, desafino, destino, desatino. O pescoço do medo na forca, força, supino, coragem. Banco para os pés. Se eu andar sem parar, eu chego ao centro do ser. Se eu caminhar em ininterruptas voltas, eu desfaço os caminhos que conduzem aos remotos lugares empovoados de centramento. Quão longe é perto, quão perto é próximo, quão parado é o movimento, quão distante é a ilusão. Penso, caminhando sempre, à sombra, a pino, e suspeito. Coroado. Você quis um menino perfeito. Se percebeu as minhas quebras, não quis ver que delas eu emitia luz. Você quis um reino para chamar de seu? Eu queria era só autogoverno, anárquico em aquário, um sagitário em plena busca. Foi um bicho que pariu no ventre. Você não quis o que eu sou. Você quis o teu reino. Eu, um consorte. Eu, um herege, por muito tempo um herói de outras causas. Por muito tempo um bardo a narrar minúcias. Um bardo precisa da guerra. Um bardo precisa do oceano. Um bardo precisa do mundo. Um bardo precisa pecar na carne. Por muito tempo eu fui um enfermo bardo. Por muito tempo eu fui remendado. Agora eu virei rei. Insurgente, incompetente em reinar as mesmas e aquelas histórias. Um corte real para uma corte de mentira gera um castelo que quebra, mas gesta e gera um rei de verdade. Abrir as portas, eu, tão desacostumado a enfrentar o jugo. Eu, tão habituado ao fechar das portas, ao abrigo seguro. Um nicho que serpente serpenteando engolia as chaves. As chaves são ovos no ninho. O molho que encopa em corpo, que faz a casca rachar. Um solo que se abre e solapa pelos pés. Pelas solas que aprendem o voo, em queda livre e livríssima, ampulheta que esvazia e faz o jogo virar novamente. Então, definitivamente, ao invés da queda, o voo.
As palmas ganham plumas, das axilas o sovaco cria asa. Transpira-se, frente à prova, frente ao encanto e ao desencanto. Um corpo de bicho a reconhecer se presa ou caçador. A escolha do leão, a escolha da águia, a escolha do centauro, a escolha do peixe. A escolha não é da fênix. Fogo! 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 Carniça cheira a churrasco! Fogo! 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 Transformando o mal em bem! Bem em mal. Tudo é neutro na cinza. Tudo é convergível, conversível, condescendência, convalência, consciência transformada em átomo fumaça. Fumar, inalar, tossir, cozir, expirar o incidente, aquele instante de dúvida, para sempre o livro mais lido da sua estante. Estanque, desterro, desejo, pó, poeira. Então a fênix. Nunca julgaram as intenções dela. Se eu não julgar o certo e o errado, se eu não for o certo, se eu não for o errado, eu cairia menos. Eu tropeçaria mais. Eu seria mais eu. Eu seria mais eu. Eu seria meu? Se a vida é a única coisa que dura a vida inteira, o leme caminha em direção ao giro. Eu discordo da tua roda de Sansara. As pragas que roga fazem um meio círculo e retornam direto para ti. Mesmo ponto, CEP, remetente, destinatário. Aos que me endereçam a loucura, grito o som da liberdade, brado o trovão da tempestade, caído das asas de uma borboleta em vermelho carne vivo. Tu que rondas, eu e minhas desonras, tu que recodificas as margens como centros, ou um lugar como lugar nenhum. O meu, pouco ou muito, é meu, e isso diz muito. Ao atravessar descalço um terreno descampado, não se vira para raio se você, no meio da chuva, for também trovão. Bum! Cabrum! E eu aqui, vivo, onomatopeico, mais elétrico que um raio despencando, mais vivo do que a vida inteira. Tem dias que acordo meio Kiron, sentado desmembrado, mas a ferida aberta nas duas partes. Nos dias em que a flecha aponta para o meu peito, eu sinto a alma feito o arco, um objeto ao alcance de mãos distantes. Sinto como se tudo estivesse à frente ou para trás. Um cavalo que trota e deixa um tronco humano amparado em muletas. Rastejo, rastelo, arado, azarado à própria sorte. Sempre lembrar da alquimia da própria sorte. Molho a terra com o que cuspo, vou movimentando o grânulo em argila, e de grão em grão construo pernas, pés, joelho, pau, quadril. O homem volta a ser bicho, e nesta mitologia mantenho minhas costelas e construo-me mesmo assim. O eutro. Por que atribuo eu inteireza a todos os outros? Porque dou a eles o O maiúsculo. Outros. Eu. Dissonância cognitiva, dissonância linguística, capsloquismo ericksoniano. Ouça mais Caetano, ouça mais Caetano. Torna a tua língua própria, exótica, de prazer, seja orgástico. Tensione-se e dê a devida escrita, a crua linguagem, a elaborada estrela de Belém. O verbo é teu.
O Verbo não modela os outros, mas a tua palavra cria tuas costelas, em maiúsculas e minúsculas. Os outros são ou e não eu. E linguisticamente, em Deus, não cabe eles. E o que foi, já Deus, já foi. Deu. A quem muito é dado, não é pago anestesias. Miragens. Eu vou sentir a vida de novo, como antes de nascer, antes de aprender a ler. Eu vou sentir a vida sem paredes de vidro a intermediar nosso contato. Se eu sou a marreta, se eu sou a pedra, sou eu quem atira dos meus vidros blindados. Não esquecer que o vidro só é movediço se de dentro para fora. Eu vou sentir a vida e o vento e a água e a chuva. Eu vou perceber a vida como quem vê obras de arte ao vivo e não as reproduções de clássicos que chegam à minha mesa por debaixo da porta. É turvo o processo. Eu quero ver Van Gogh, mas não quero ser como ele. Eu quero a vida pelos dois olhos e auscultar a natureza pelas duas orelhas intactas. Eu quero saltar pelas janelas d'alma. Eu quero sentir o espírito narrando-me e escutar as batidas do coração irrompendo pelo tímpano do peito. Eu quero viver num mundo Van Gogh. Encarar o mundo cru e nu, sangrando, é Caravaggio. Para encarar o que há do escuro, é só olhar para dentro. Visita ao mundo das memórias, a um nanosegundo de distância. É só olhar para fora. Realidade quatro paredes. Toda hora é hora. Como se eu fosse um Caravaggio de uma orelha só. Um Galileu condenado. É duro ver-me no espelho. Encarar a natureza morta dos meus olhos, quando eu sei que há tanta vida. Mas a vida não espera o tempo da minha obra-prima. Assim como os reflexos são tão só miragens. E o show deve continuar. É uma certa voracidade, um instinto que goteja. É voraz para dentro, morde, consome, goteja para fora. Nem tudo vira lágrima, nem tudo se verte e vai ampliando o corpo, entumecendo. Quem dera fosse como um balão. Quem dera, a partir de tudo isso e de toda a dor que não se finda, eu pudesse ir voando, 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 aquecendo as altitudes, num lugar onde tudo que corrói já não estivesse nos sapatos. Mas ali em cima, ali em cima, ali em cima, eu teria que ver tudo de cima, do alto. E do alto eu teria clareza. E se eu tivesse clareza, ainda assim, conseguiria abandonar? Conseguiria esquecer? Perdoar? Conseguiria deixar de ver? Eu não sei se estou pronto para flutuar. Eu não quero caminhar. Eu não quero decidir. Eu não quero compreender. Eu quero acordar amanhã cedo e ver um céu azul e ensolarado na janela. Eu quero andar sob este sol. Eu quero manter-me nesta luz. Eu quero ensolarar-me. Pode ser que eu me queime. Reconquistar a vida. Ter uma casa antes de um lar. Morar e preencher os cômodos sem medo do escuro, sem medo das farsas e cupins e golpes. Morar no coração das pessoas já é abrigo. Agradeço aos que me deixam dormir lá, nesses dias nômades, nestes anos extraditados, nesse real idealizado, nessa verdade crua. As asas. Revisitando-me, vi que os outros eram eu, eram-me, eram mim. Que erro!
nem o caminho, a minha história, nem o jeito, meio percurso, não eram ninhos, desterro. Eu não era pra mim, nem tampouco pra eu. Passado esse tempo, eu escolho agora, e só agora, a função sintática correta. Se eu sou o sujeito nas orações, eu sou Deus, mas não devo mais viver nos céus. Eu desvio pelas estrelas, eu ando de pés descalços no escuro. Logo eu. Como pode ser? Eu oculto o escancarado, eu protejo o gratuito, eu preservo o coração, eu não entrego a horta como canudo. Logo eu. Como pode ser? Como pode ser? Eu te chamo pelo nome, desisto dos substantivos. Você é um axioma e um teorema. Logo eu. Como poderia ser? O que mais poderia ser? Você me pega pela mão, eu fico só com o braço, expulso. Logo eu. É o vir a ser. É o que é pra ser. Décadas desimportam quando vejo nascer dos dias. Logo eu. Veja você. O próprio caminho. O próprio caminho. Algumas vezes, os próprios passos ecoam e assustam. Será que estão me perseguindo? Não, é você mesmo se aproximando de ti. Ali, um pouco mais denso, na mata. Atravessado o passado horror do mato nos joelhos, olha para cima e veja: o céu tem estrelas, o silêncio tem textura, o verde, tingido de noite cheia, tem cheiro. Uma vez ultrapassado o medo do mato na cintura. A escrita fluindo em meus vasos sanguíneos. Regar sementes nesta terra infértil. Eu preciso recorrer às letras. Eu preciso que plasma, hemácias, glóbulos transformem-se em letras florais, grafadas na seiva. Que a horta crie frase e fluxo. Meu coração pulsa e as mãos não descansam. É preciso realizar a escrita e expurgar, e sintonizar e iluminar. É preciso ser maestro e conduzir e tocar e ouvir tudo que for escrito por mim, em mim, através de mim. Organizar o fluxo mental feito separar pedra de feijão. É deixar o que for plantado germinar. Substrato. Eu e meus poemas saímos para passear em avenidas construídas no fundo do fosso, do poço, e palavra por palavra construímos escada e saneamento e degrau. Imundo, escaneando, purificando, putrefando adagas e pedras, luz e poesia inutilmente atiradas contra o disfarce de roupas brancas, tingidas de altivez e candura em lugares que só se anda sujo. Escuta, no escuro a luz não vem de fora, não se caminha de lá pro sol do meio-dia, a não ser pela clareza dos poemas. Sentimentos de uma marionete, receptor, receptáculos e audiências. Pessoal, seguinte, droga de amor fraternal. Eu te dei munição para que você apertasse o gatilho, bang, 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 e estourasse os meus miolos, bang! As minhas próprias cordinhas me ajudando a me aniquilar, bang! Eu estava exultante. Eu te dei a faca molada para você usar e rasgar a minha carne. Eu te ajudei a mutilar. Um pedaço meu. Eu estava agindo. Eu confiei em você. Bang! Eu sempre errando. Bang! Na intenção dos teus atos e desses membros que não me obedecem.
Eu acho mesmo que doido eu não sou. Sou só uma marionete. Eu acho mesmo que eu mereci. Fui eu que fiz. Eu acho mesmo que você me conduziu ao feito e ao leito do caos. Ave Maria, cheia de graça! Agora morto, um dia ressuscitado, mas enfrentando agora a decomposição do ânimo e do espírito, frente a quem não precisava provocar desejo de ver minha madeira virar fogueira e brasa. Você apertou o gatilho e eu fiquei parado, esperando o projétil me acertar, droga de amor fraternal. Mas há esperança, porque o texto interno ainda muda, porque o eu lírico já não é o mesmo, porque as cordas se rompem, escuta! A vida ainda tão brutal e bruta, mas esperança. E nos milagres operados, um corpo que cicatriza. Bicho burro, um animal ferido abocanha, ataca, usa suas garras para ferir, para desenhar desenhos sangrentos e truculentos em quem quer que seja o seu inimigo de um combate. Um animal ferido não deve sentir amor nem compaixão. Um animal ferido no momento do golpe deve preservar a própria vida. Mutila, corta, ruge, rasga, afia, sulca, sei lá. São tantos os traços de um combate, são tantos os traços de uma guerra, as dores iminentes e as dores presentes, todas elas fazem do bicho indócil. Nada pode ser doce em ambiente de guerreiros, nada pode ser suave no ambiente não terno. Qual é o tempo do bicho? Qual é o tempo do bicho? Qual é o tempo do ser feroz? Qual é o tempo do bicho manso? Não tenha pressa em ver a cicatrização, bicho. Não tenha pressa em ver a cicatrização, bicho. Embora eu saiba e eu sei que a FOB não espera os cortes se fecharem. Nesse caso, seja inteligente. Se eu derramar o meu veneno, eu serei a serpente da cura ou eu quero vingança? Como eu arranco de dentro de mim o injetável adquirido por línguas bifurcadas dos outros? Eu injeto no outro de volta? Como eu procuro Deus com o sangue circulando em chamas? Não são veias, são serpentes grossas cavando cada horta, talhando seu rastro feito quem esculpe em madeira. Um material jamais volta a ser o mesmo. Envenenado. Entre legal e letal, uma consoante. Entre legal e ilegal, um i. Dosada a escrita é como tomar cicuta, quando se literatura, ou se poema, ou se pintura. Mas para veneno ou remédio, há a vida real. Eu estava errado. Eu tenho essas grandes, enormes orelhas, mas não escuto nada vindo de você, que toca as notas mais agudas de silêncio. Sei que não vibram com a intenção de me ver sofrer. Não desconfie da força do que é versus o que parece. Não se acorrente ao peso do que alguém acha. Vista tua nudez como uma armadura. Não temas o que avizinha se a tua casa é o mundo. Não acredite no que pensam se vivem na indiferença. Aposta na tua crença, na tua diferença. Deadline. Eu me reergui do apocalipse. Do bocalipse, do cocalipse, do docalipse, do eucalipse, do focalipse, do gocalipse, do ocalipse, do iocalipse, do jocalipse, do localipse, do mocalipse, do nocalipse, do apocalipse, do pocalipse, do cocalipse, do rocalipse, do socalipse, do tocalipse, do eucalipse, do vocalipse, do chocalipse, do zocalipse. Na falta de um alfabeto vivo, inventei a vida toda ao contrário, mas desta vez espelhando o lado certo. Aceitar o corte, não estender a ponte para onde se deve atravessar pelo abismo. O choque
Com um espelho há tanto coberto, descobrir reflexos antes nunca vistos. Não se trata de pentear um cabelo ou ajeitar uma barba. Um corpo que vira não do avesso porque é multidimensional, mas muda na dimensão do trato, do ato, das palavras, do penteado, da vestimenta, da rusga, do fato, da fração, do contrato, do pacto. Lembrar da caminhada e da dimensão real dos problemas e das dimensões infinitas das soluções. Sobre o autor. Essa parte de criar uma pequena bio sobre o autor do livro é intrigante. Preferi escrever assim, em primeira pessoa. Nasci numa quarta-feira de 1993, em Porto Ferreira, São Paulo. A essa informação, posso acrescentar que sou artista visual e citar conquistas na área. Mas você pode descobrir mais sobre isso se buscar por Duo Tangerina Bruno na internet. Ser artista visual é uma grande parte minha e é uma carreira já com mais de 10 anos, pela qual sempre me dediquei intensamente e da qual tenho tanto orgulho. Sinto que cada linguagem me propicia uma paisagem. Certas coisas só podem ser ditas pela escrita, enquanto outras só são mesmo traduzidas em imagens através da tinta, da linha, do gesto. Por isso, gosto tanto de trabalhar com vários meios, porque me permitem criar. Sei que essa é a minha missão de vida, ou pelo menos é a que estabeleci para mim desde muito cedo. Um criador fervoroso, um pesquisador mão na massa do que pode ser materializado através dessas coisas misteriosas chamadas conexão, criatividade e as próprias mãos. Então, fico tão feliz de lançar este meu primeiro livro e ainda mais feliz de ter você me lendo. Obrigado por isso. Essa é a minha oferta. Se a leitura deste livro te provocar algo, me conta. Pense que é quase como se estivéssemos caminhando juntos. Te encontro aqui. Instagram, @Cirilo Tangerina Bruno. Cirilo com C e 2 L's. E-mail cirilotangerina.bruno@gmail.com